A sintonia certa. AM 1550. Tarde Total. Apresentação: Jorge Luiz. Muito bem, 5 horas e 30 minutos, estamos de volta, né? Estamos de volta. Hoje, terça-feira, é o dia de nós conversarmos aqui com os nossos convidados lá da nossa amiga Adriana, do Teresópolis, né? E a Adriana sempre viabilizando, trazendo aqui realmente entrevistas importantes e relevantes, né? Para você que está aí, para a nossa grande audiência, né? Quer seja através do rádio, ou você que está conosco através dos vários aplicativos, de modo especial o aplicativo Radiosnet, pessoal que está conosco também através do site da Rádio Imperial e também através do Facebook com áudio e vídeo. Nós já estamos lá com a nossa live. E hoje a nossa convidada é a doutora Alessandra Massad Marques, né? Ela é médica, endocrinologista e nutróloga, e nós vamos estar conversando com ela hoje. A doutora é responsável pelo projeto Comer Bem com Xandão nas escolas, que incentiva a leitura e a alimentação saudável, além de estímulo à atividade física. Muito interessante, aliás. Nós vamos saber, ela vai estar lançando o livro Super Xandão em A Liga da Saúde. O mundo precisa de heróis. Como vai, doutora Alessandra? Primeiro, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite para estar conversando com a nossa audiência. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de poder divulgar o meu trabalho. Muito obrigada. Nossa, muito legal, viu, tê-la conosco aqui, conversando com a nossa audiência. Bom, doutora, vamos falar um pouquinho primeiro, né? A senhora é a médica endocrinologista e nutróloga. Aliás, nutróloga que é um ramo, né, da medicina que vem crescendo pra caramba. As pessoas têm se interessado e procurado cada vez mais, né, os nutrólogos. Teria como nós conversarmos um pouco em relação a esse ramo da medicina, primeiramente, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, doutora? A nutrologia, eu acho que ela completa muito a endocrinologia, né? Então, vai um pouquinho além. Você consegue explorar melhor as vitaminas, déficits, né, de vitaminas, intolerâncias alimentares, a parte nutricional como um todo, né? A parte da dieta e ver carências. Então, e aí vai. Intolerância a glúten, lactose. Fora toda essa parte metabólica que eu já fazia, né? Eu acho que a nutrologia veio só me acrescentar, né? Então, eu acho que é muito importante mesmo. Poxa vida, que bacana. Acho que saiu, né? Voltou. Tá aqui. Agora, doutora, e a área hoje? Como é que a senhora está vendo essa questão hoje? Da alimentação, por exemplo, das crianças. Nós já vamos entrar até aqui no nosso tema específico, né? Mas a importância hoje, de repente, para pais, né? Avós, os responsáveis que estão acompanhando aqui agora a nossa live, e tem crianças, né? E na área que estão estudando, né? Principalmente lá já entrando na escolinha. Qual a importância hoje de estarem atentos aí à alimentação dessas crianças, hein, doutora? Eu acho que, assim, é um grande desafio, né? É necessário você melhorar a alimentação das crianças para a gente conseguir prevenir doenças futuras, né, do adulto, que a gente está vendo cada vez mais cedo nas nossas crianças. No consultório a gente consegue ver pacientes hoje infantis, né, com pressão alta, colesterol alto, coisas que antigamente a gente não via, e principalmente sobrepeso. Eu acho que depois da pandemia, todo mundo preso em casa, né, a gente teve um acesso maior a alimentos industrializados, fast food, uma tendência a pedir a comida pronta, né, alimentos ultraprocessados, e isso é mais fácil na vida de hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho ao passado, a comida caseira, né? A comida de verdade. E, assim, a escola é muito importante nessa luta, né?
porque é onde a criança passa o maior tempo dela, grande parte da vida dela é na escola, né? E com a ajuda dos professores, é onde eles aprendem, eles são formadores de opinião. Então, eu acho que a criança, junto com a escola e com a família, é a questão, né, da mudança de hábitos, né? Eu acho que a gente consegue mudar a rotina, mudar hábitos, melhorar. Lógico, é possível e é necessário. Até porque, né, doutora, às vezes é muito mais fácil, às vezes você falou na facilidade, né? Você leva lá um biscoito, manda um biscoito recheado para a escola, né? E aí, realmente, a gente não podemos negar, é de fato muito gostoso, mas às vezes poderia estar, né, levando uma fruta, por exemplo, para a escola, ou alguma coisa realmente com menos gordura, açúcar, né? Às vezes, se não for acostumado desde pequeno, realmente essa mudança de hábito vai ser muito difícil, né? Porque mandou lá aqueles biscoitinhos salgadinhos, mandou um biscoito recheado para a escola com um suco aquele suco de caixinha, né? Ou leva uma garrafinha de refrigerante carregado de açúcar pra caramba. Então, quando às vezes, de uma hora para outra, você começar a mudar, não, hoje você vai levar uma garrafinha de suco de laranja que eu fiz aqui, com uma fruta. Vai acontecer, vai ser de uma hora para outra, acho que vai ser uma mudança muito drástica. Então, quer dizer, por isso que é importante desde cedo você já acostumar no bom hábito alimentar, né? Criança tem que comer verdura, legumes, fruta, não é só bife com batata frita, não é verdade? Então, tudo isso faz parte do conjunto, né, doutora? Lógico, é o estímulo ao prato colorido, né? Muitas vezes os pais não tiveram essa oportunidade, né, de entender a importância, e até tem erros alimentares que passam para os filhos, né? Então, eu acho que toda a família envolvida é diferente. E eu acho que o grande X da questão é inventar receitas saborosas, por que não? Né? A gente pode inventar receitas muito saudáveis e mais naturais. Por que tem que ser aquele biscoito cheio de gordura trans, que fica na prateleira valendo meses e meses, e não pode ser um cookie com farelo de aveia, cacau e banana, que a criança fez em casa e ajudou a fazer, e ficou muito mais legal, vira uma brincadeira. Então, eu acho que é por aí, né? A gente pode tentar inventar receitas, eu acho que isso é muito importante, né? E fazer combinações muito saborosas também, muito mais saudável do que comer um bolinho daquele industrializado lá, uma Coca-Cola, um refrigerante. Então, é possível a gente mudar tudo. É verdade, é verdade. Agora, o quanto antes começar, melhor, né, doutora? Eu acho que até em relação a consequências, né, de obesidade infantil, quer dizer, quanto você começar a mudar os hábitos alimentares, melhor, né? É muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Eles já vão crescendo habituados, com uma rotina muito normal para eles, né? Então, quanto antes, melhor. Agora, doutora, olha, você é responsável pelo projeto Comer Bem com Xandão nas escolas. É um projeto que incentiva a leitura e alimentação saudável, né? Além do que é importantíssimo nos dias de hoje, em tempos de celular e videogame, estimula a atividade física, né? Fala um pouquinho do projeto, doutora. Olha, na verdade, esse meu segundo livro é didático, né? Eu fiz pensando na criança, não no pai da criança. É um livro que o colégio tem adotado e tem trabalhado, né? É um livro todo interessante, tem QR Code, ele é dinâmico, todo colorido, fala de assuntos difíceis, mas de uma forma bem leve, bem lúdica, conta com os personagens, né, infantis, que depois eu levo para o colégio, os personagens vivos, e eu acho que isso faz toda a diferença mesmo, porque eles se identificam, é uma troca, né? E além disso, eu fiz um canal de YouTube, que toda semana a gente acaba tendo conteúdo lúdico, mas conteúdo para o colégio, né, para não deixar o assunto morrer. Então, toda semana, toda terça-feira, tem o conteúdo do canal de YouTube, que os personagens falam com as crianças, falam a língua das crianças.
Então, eu acho que dessa forma é mais fácil. Nossa, muito, muito legal. E como é que surgiu a ideia de criar os personagens, né? E na realidade ali, depois eu vou entrar no YouTube, vou pedir depois, como essa live vai continuar na página da rádio, que depois seja colocado ali o link do canal do YouTube, para que os também possam conhecer, né? Possam ter contato lá com os personagens, né? E conhecer o livro também. Mas como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto tão bacana? Olha, no passado, há 19 anos, eu fiz um livro que não era adaptado para a escola, foi o meu primeiro livro, e eu tive o apoio da prefeitura aqui de Petrópolis. Foi uma época onde se começou a falar das cantinas escolares, né? E a preocupação era muito grande com a alimentação das escolas. E aí eu fiz um trabalho junto à Sociedade Brasileira de Endocrinologia, cedendo esse mesmo personagem meu, antigo Xandão, né? Ele era o chamariz, o mascote da tipo campanha que a gente fez, foi uma coisa maior, junto aos bens, junto à Prefeitura de Petrópolis. Só que o meu livro não era adaptado para a escola, era um livro que eu tinha feito para criança mais gordinha, e mesmo assim ele entrou nas escolas. Então eu fiquei praticamente 19 anos para conseguir melhorar esse material com a minha vida corrida, não tive muito tempo para escrever, e aí o personagem já é muito antigo, e foi muito positivo na época, criou um impacto muito grande com as crianças. Então a minha ideia foi manter esse personagem principal, e criar outros personagens, né, como o professor de educação física, como a nutricionista da escola, que pudesse me dar o apoio, principalmente para o canal. Porque a gente, lá no canal, a gente tem, por exemplo, vamos fazer um cardápio semanal, segunda, terça, quarta, um cardápio, umas ideias, né, de pratinhos, vamos fazer a ideia da lancheira, vamos fazer a ideia de compras do supermercado, de atividades físicas que vocês possam fazer em casa, de forma lúdica, né? Então eu precisava desses outros personagens para poder ter o apoio, para ficar mais rico, né, o material. Então foi assim, foi lá do passado, e aí eu estou elaborando, e nesse meu próximo livro, na verdade eles vão virar heróis, né, e aí eles vão lutar contra as doenças da má alimentação, entrando na fome da escassez, entrando no reaproveitamento de alimentos e na agricultura, que eu acho que é o grande futuro presente aí, né. Poxa vida, que bacana, hein, doutora? Já tem um tempinho. Muitas ideias. E as ideias vão surgindo, vão fluindo, vão sendo colocadas ali, e a coisa vai acontecendo, e o projeto vai acontecendo também. Agora, fala um pouquinho, como é que é a Liga da Saúde, o mundo precisa de heróis? Aí, criou-se, então, a ideia, nesse outro livro, né, que foi transformar, então, os personagens em heróis. Surgiu essa ideia. Sim, essa ideia é história em quadrinhos, né? A gente sabe que os quadrinhos cresceram muito e são menos escrito, né? E mais visual. Então a criança se interessa mais. A gente sabe que até grandes clássicos da literatura são lançados agora em quadrinhos, né? Então, a ideia foi história em quadrinhos, fazendo com que os personagens virassem heróis para a gente conseguir abordar cada doença ligada à má nutrição. Então, diabetes, a hipertensão, todas essas doenças, o fantasma da fome. Então, todas vão interagir ali. Eu vou falar de cada doença de uma forma também lúdica, né? E que a criança, no final do livro, tem exercícios de pintar, de colorir, de cruzadinha, para poder fixar aquele conteúdo também, né? Então, eu acho que ficou super interessante esse livro. Poxa vida, que legal. E como é que está sendo, porque no caso a parceria com a prefeitura continua, quais as escolas que já estão sendo trabalhadas aí? Porque seria interessante, de fato, né? E por enquanto está sendo feito somente nas escolas públicas. Como é que está isso, doutora? Não, na verdade, a escola pública ainda, já tive uma reunião com a secretária de educação, a gente ainda não bateu o martelo. Eu comecei pelas escolas particulares. A primeira foi o Colégio João de Barro, foi muito legal, foi muito bom mesmo.
E assim, eu acho que eu consegui plantar uma sementinha ali. As crianças mudando o cardápio dos pais, assim, em casa, fazendo os cardápios, empolgadas, sabe? Com uma nova rotina. E assim, eu acho que a realidade se confunde com a fantasia, né? Então, quando eu chego nas escolas com os personagens, eles abraçam, eles confundem um pouco, né? Acham que é meio de verdade, fazem cartinha para o Xandão e expressam ali é uma troca, né? Então eu acho que fica muito mais interessante. A segunda escola foi o Colégio Vicentino Santa Isabel, e também foi muito boa a experiência. Aí tem um monte de escolas entrando em contato, e assim, o meu tempo, na verdade, é mais curto, né? Eu trabalho muito aqui no consultório, então estou me organizando para poder visitar as outras escolas que já entraram em contato. Por enquanto, a gente está no particular, mas quem sabe a gente consegue expandir isso aí. A minha ideia é que o personagem vire um símbolo, né, de saúde e que possa ajudar muita gente, né, essa questão da alimentação. Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. E seria interessante, de fato, porque quando você faz esse tipo de trabalho, né, tão interessante, já despertando nas crianças essa questão da importância da alimentação saudável, você já está trabalhando na questão da prevenção, por isso que é importante, né? E tomara que, de fato, cada vez mais escolas, aí é lógico que a gente entende também, você tem o seu lado escritora e criadora de conteúdo também, né? Logicamente focado na sua área de atuação, que é a endocrinologia, e também, né, atuando como nutróloga, mas que você consiga realmente aí, eu tenho certeza que a tendência é a demanda aumentar, porque o trabalho deve ser realmente muito interessante. Eu não sei se você está com algum livro pertinho aí na sua mesa. Tá? Se você pudesse ficar na câmera para a gente poder ver. Foi. Olha ali, Aprendendo a Comer Bem com o Xandão. Que legal, viu? Olha lá. E é bem descolado, né? É um personagem bem descolado, bem atual. Ou seja, as crianças se identificam de fato ali, né? Isso. Como folhear, doutora? Só para a gente ver mais um pouco. Tem, lógico. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para mostrar como eu abordei alguns temas muito chatos até, né, para a gente, mas que podem ficar divertidos. Por exemplo, aqui, não sei se você consegue ver. Olha! Tem um jogo de tabuleiro no meio do livro que tem o QR Code, e aí o personagem fala com a criança, fala sobre os minerais, né? Aqui a gente tem as vitaminas, e aí, de repente, também tem um QR Code que o personagem fala sobre o alvo das vitaminas, né? Tá dando para ver? Tá dando para ver, olha só! E a gente tem o QR Code, né? Então, eu acho que ficou bem colorido, fala de assuntos importantes de forma descontraída, né? Tem a historinha, lógico, no início, e foi o que eu consegui fazer, desafio, né? Falar de um assunto tão importante, mas que não é tão atrativo assim, e deixar o assunto atrativo, atraente, né? Então, é missão. Nossa, mas foi assim, você teve assim uma ideia, foi iluminada realmente em falar de um tema tão importante e com uma linguagem realmente, você conseguiu exatamente transformar um assunto sério. É um assunto sério, porque a gente é um investimento para o futuro, né? É investimento, isso. Tanto para você está falando para uma criança, mas porque vocês têm uma adolescente saudável, um adulto saudável também. Então, quer dizer, mas você conseguiu de uma forma assim tão bacana, tão colorido, um livro tão bonito, né? Ficou tão ficou tão simpático de ver, e olha que a gente está vendo de longe. Eu imagino a criança estar folheando, conhecendo esse material, e hoje todo mundo tem uma tecnologia perto, escaneando ali, interagindo, quer dizer, ficou um negócio muito bacana, viu? Agora, esse livro, Obrigada. Fora das escolas, doutora Alessandra, esse livro ele se encontra à venda? Como é que foi feito essa questão? Onde os pais podem adquirir?
Porque às vezes, até chegar na escola, né? Porque todo é um ciclo, a gente sabe como funciona, né? Mas para quem está interessado agora em adquirir o livro e já começar esse trabalho em casa com o filho, como é que faz, doutora? Olha, aqui em Petrópolis, nas livrarias, né, de Petrópolis, na loja de brinquedo, aquela Kids Mais, em Itaipava, a livraria de Itaipava, também online, Submarino, todos esses canais de venda online também você consegue comprar. E o título do livro, esse livro de modo especial? Esse que eu já lancei é Comer Bem com Xandão. Comer Bem com Xandão, certo. Comer Bem com Xandão. E tá vindo, e dentro em breve tá vindo outro, né? E o outro eu vou lançar na Bienal do Livro agora, no último dia da Bienal, no domingo à tarde, eu vou estar lá com os personagens, na Bienal do Livro, do Rio. Que bacana! Vai ser uma bagunça lá. Que legal, doutora. Que coisa bacana, viu? Obrigada. Eu fiquei super feliz aí. A Adriana realmente, ela acertou na mosca em fechar essa entrevista aqui, para que você estivesse aqui conosco para participar. Aliás, ela até fez uma gentileza aqui, ela já colocou aqui os canais, olha aqui, olha. Doutora Alessandra Massad Marques, o Instagram oficial, tem um Instagram oficial aqui, @Alessandra Massad Livro. Tem também o @Comer Bem com o Xandão, né? E tem o canal do YouTube, tá tudo aqui, já tá na live. Para você selecionar aqui o canal no YouTube, é só você começa a selecionar aqui, ó, a partir do HTTPS, né? Pega o YouTube e vai até antes de agendamento e dá, né, um Enter. Pronto, você vai cair lá na página do YouTube. E tem o telefone também para agendamentos. Volta aí. Olha lá, olha. 24 98883 1256. Porque no dia a dia, doutora Alessandra, se atende, no caso, não só atendimento infantil, mas aí, no caso, adulto também, né? Tanto para nutrologia, não é isso? Isso aí. Atendo crianças e adultos. Então tá. É nutrologia mesmo, doutora? É endocrinologia e nutrologia, isso. Olha, então acertei. A Adriana está colocando aqui também uma mensagem, nossos agradecimentos à doutora Alessandra por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo livro. Incentivar arte e cultura é fundamental. Mães e pais, tenham uma alimentação equilibrada para o seu filho. É essencial para a saúde a longo prazo. Prevenção sempre. Tem também a participação aqui da Marilene Azevedo, Jorge Luiz e doutora Alessandra. Boa tarde, estou assistindo vocês. Estou achando muito legal. Uma feliz tarde de terça-feira. Fique com Deus. Amém. Obrigado, Marilene, você também pela sua participação. Bom, faltando aqui 6 minutinhos para nós encerrarmos, passou muito rápido aqui. A doutora Alessandra passou muitas informações, aceitou esse convite para estar conversando conosco e ela vai estar, portanto, lá na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, lançando o seu segundo livro com os personagens. Tem muita gente daqui que vai até a Bienal, né, com caravanas e tudo. Você já vai poder lá encontrar a doutora Alessandra, né? E ela vai autografar lá o livro para você, vai ter os personagens lá também para você conhecer. Então, muito legal. E para você que está acompanhando o programa, leva aí professora, leva a ideia também para a sua escola, tem os contatos da doutora Alessandra aqui, né? E leva para a coordenadora. Olha, entra em contato lá com a doutora Alessandra para levar os personagens, né? Ela fazia uma palestra lá para a criançada. O livro é importantíssimo também, quer dizer, é investimento na saúde das crianças, com certeza. E eu agradeço, doutora Alessandra, por ter disponibilizado esse tempo aqui e ter conversado conosco sobre assuntos tão importantes e tão relevantes, viu? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E depois volta para contar como foi lá o lançamento na Bienal, viu?
Pode deixar, pode deixar. Muito obrigada. Muito bom, doutora Alessandra, muito obrigado, viu? Obrigada. Minha gente, faltando agora 5 minutos para as 6, né? Nós vamos ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, com o nosso programa com Tarde Total. Grande abraço a todos. Valeu demais.